É isso aí, pessoal. Deixa eu baixar mais aqui. Ver se eu baixo mais aqui. É isso aí, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estão vendo esse vídeo. Para mim, é boa noite, tá, gente? Hoje é 20 de dezembro de 2025, sábado. Hoje é sábado. Agora é 7h35. Aqui na minha cidade de Guajará-Mirim, no estado de Rondônia. Cidade esta com mais ou menos 47 mil habitantes. E estamos a 335 quilômetros de distância da nossa capital, Porto Velho. E fazemos fronteira com o país da Bolívia, separado pelo grande rio Mamoré. Do outro lado da Bolívia aqui, temos a cidade de Guajará-Mirim. E a nossa cidade é Guajará-Mirim. E para nós chegarmos em Porto Velho, temos que ir quando é por terra, né? Pela BR-425 e a BR-364, tá, gente? A 425, a BR-425 é na nossa região, que sai de Guajará-Mirim e viaja 130 quilômetros. Aí depois entra na BR-364 para poder chegar na capital, nossa capital, Porto Velho. Gente, eu já fiz um vídeo sobre como foi a depressão na minha adolescência. Eu fiz o vídeo dia 9 de dezembro. Tá aí o vídeo, tá aqui no canal. 9 de dezembro de 2025, numa terça-feira. Porque, para quem está acompanhando os meus vídeos, o nome desse canal é Plantão Bíblico, mas eu não abordo só temas bíblicos, né? Eu abordo também a depressão e, em alguns casos, a esquizofrenia, né? Se vier o caso de eu falar, né? Então, eu tenho um amigo, um seguidor meu no outro canal que eu tenho chamado no YouTube, eu tenho um outro canal no YouTube chamado Neurimar Vídeos, e eu tenho um inscrito lá de Manaus, né? E ele, sempre que eu comentava lá no meu outro canal sobre depressão, eu não comentava assim, abertamente, que nem aqui, né? Eu dava alguns, falando assim, às vezes que eu estava meio ruim, né, para baixo. Aí eu falava alguns sintomas, né, algumas causas de depressão, e esse meu seguidor, ele sempre que eu falava sobre depressão, eu comentava, ele também comentava embaixo para mim falar mais sobre esse tema, né? O nome dele é Anderson Lima, né, o meu seguidor. Então, Anderson Lima, se você estiver acompanhando esse vídeo, nesse dia 20, hoje, 11 dias depois, né, que eu fiz o outro vídeo falando sobre como foi para mim, na minha adolescência, 14 anos, já que eu tenho 51 anos hoje, faz muito tempo, né? Então, como foi conviver naquele tempo com essa situação que eu não sabia, nem minha família, nem ninguém, que eu tinha. Gente, eu não queria meter família no meio desses assuntos, mas é muito pertinente, dependendo do caso, colocar problemas familiares, abordar problemas familiares. Não vou falar nome nem de quem seja, né? Mas porque muitos problemas emocionais, psicológicos, muitos problemas, transtornos, entendeu? Muitos conflitos que trazem transtorno em crianças, aí depois essa criança vai se tornar um adolescente, depois vai se tornar um jovem, um adulto. Muitas vezes essa criança não adquiriu essa depressão, essa esquizofrenia, ou seja lá o que for, essa doença psicológica, emocional, muitas vezes ela não veio adquirir depois da adolescência. Muitas vezes
ela vem se manifestar na adolescência, mas muitas vezes é fruto de conflitos familiares, entendeu? Brigas entre pai e mãe, separações, um vai para o lado, aí arruma uma outra mulher que não gosta dos filhos, dos enteados, aí a esposa arruma outro marido que não gosta dos filhos dela e começa a criar transtorno, ou assim mesmo, quando não é separação, quando não é caso de separação, às vezes é conflito no lar mesmo, pesados, né? Conflitos pesados, né? Que aí muitas vezes tem conflitos que às vezes não é entre marido e mulher, tem conflito que às vezes é entre nora e sogra, entre nora entre cunhada e cunhado, essas coisas, né? Então eu falo isso, gente, porque tem muitas pessoas que estão deprimidas hoje, estão deprimidos e deprimidas, e não foi nada de drogas, que nem eu vou citar daqui a pouco, não tem nada a ver com droga, não tem nada a ver com decepção amorosa, né? Ou um jovem que gostava de um jovem, não podia se expressar, não podia falar, ou um jovem que gostava de uma jovem e não podia se expressar e falar e acabou desenvolvendo, ou a puberidade, que é quando vem a mudança do corpo do menino, da menina, né? Que é uma transformação muito repentina, né? Entre 12 e 15 anos acontece muitas coisas assim repentinas, e nem é todo jovem, nem toda menina, nem todo menino que está preparado para tantas mudanças, de mudança de voz, pelo nascendo por todo canto. A menina tem outras mudanças por dentro, né, que ainda é mais complicado ainda. Então, tem a depressão, ela só quer é que nem a morte, quase que nem a morte. A depressão, ela só quer um pezinho, entendeu? É uma doença muito difícil, complicada até de relatar. Até eu, que tenho 37 anos que eu convivo com essa enfermidade, eu tenho dificuldade de explicar o que é depressão, gente. Porque é uma doença com várias raízes emocionais, psicológicas, espirituais, entendeu? Que ela pode vir de vários fatores, não é só de um fator. Às vezes é de um fator só, às vezes é de 1, 2, 3 fatores: separação, morte, desemprego, passando necessidade, dívida, entendeu? A doença, a enfermidade. Então, a depressão, ela é uma só. Agora, como ela entra na vida nossa, tem vários tipos de forma dela entrar. Entendeu, gente? É que nem eu falei para vocês. Por que eu usei a situação de crianças que crescem em lares conturbados, lares desestruturados? Essas crianças, elas terão uma possibilidade muito grande de, quando chegar ali dos seus 10, 11, 12 anos, até os 14, desenvolverem a depressão. E foi isso que aconteceu comigo. Vocês estão vendo aqui, né? Cadê aqui? Eu taquei esse microfonezinho, estava muito fora aqui da minha boca. Eu botei minha esposa trabalha com bolo, doce, essas coisas, né? E tem que fazer, muitas vezes tem que colar as coisas com cola quente. Eu taquei ele cola quente aqui. Mas tá bom, tá funcionando bem. Então, gente, eu quero aqui abordar vários tipos de formas que a depressão entra, porque tem muitas pessoas deprimidas, tem adolescentes deprimidos, tem jovens deprimidos, tem homens, moças, rapazes deprimidos, tem homens e mulheres deprimidos, tem idosos deprimidos, entendeu? E isso me preocupa muito, gente, porque é a única doença que eu conheço na face da terra que faz a pessoa desanimar de viver, entendeu? Ela é tão ruim a depressão, quando ela está no seu auge,
quando ela está ali com todos os sintomas, a pessoa convivendo com todo aquele sintoma, né? Negatividade, né? Desânimo, tristeza, sem ânimo para nada, para sair, chorando, né? Não toma, muitas vezes não quer tomar banho, muitas vezes não come, às vezes come demais, às vezes não dorme, às vezes dorme demais. É uma coisa que não tem assim um equilíbrio. A vida da pessoa se torna um inferno, na verdade. Então a pessoa não consegue viver mais uma vida normal, como os outros, não consegue mais sair, não consegue mais ir tomar um tacacá, que na nossa região tem o tacacá do Pará, né? Tomar um açaí e passear, porque nada tem graça, gente. A depressão, quando ela está no auge dela, ela faz com que tudo na vida da pessoa perca o sentido, né? Quase tudo, né? É muito bom que a pessoa que está convivendo nesse momento, que busque a Deus primeiramente, não vai buscar religião. Cuidado com a religião quando você estiver deprimido. Muitas pessoas vão atrás de religião, de pastor, e acabam sendo explorados. Em vez de ser ajudados, ainda tira, às vezes, o pouco que a pessoa tem, e ao invés desse deprimido voltar para casa melhor, ele volta mais fracassado ainda, porque achava que aquele homem era homem de Deus ou mulher de Deus, e na verdade são oportunistas que estão se aproveitando das enfermidades das pessoas, das dificuldades financeiras das pessoas. Gente, todo mundo hoje tem alguma dificuldade. Aí as pessoas vão em igreja achando que vão resolver, não vão arrumar mais problema. Quer resolver o problema? Começa a buscar Deus em casa, entendeu? Começa a buscar Deus no seu quarto. Tenha fé em Deus, busque a Deus. Eu nunca vou fazer vídeo aqui falando para vocês ir atrás de denominação. Faz 20 anos que eu saí de denominação. Eu era músico, sonoplasta lá, e vi que Deus não estava no meio de denominação. Deus não está no meio de igreja. Igreja, na verdade, somos nós. Mas para não fugir do assunto, por que eu mexi nesse caso de conflito familiar, transtorno familiar? Porque depois já de meus 19, 20 e poucos anos, quando eu era solteiro ainda, eu comecei a analisar a minha vida e por que a minha vida foi tão irregular comparado aos meus outros irmãos. Eu tenho mais 2 irmãos homens e mais 2 mulheres. Mesmo porque a minha irmã mais velha, a primeira que nasceu da minha mãe, ela faleceu, né? Eu não a conheci, porque eu fui o terceiro que nasci. Eu sou o terceiro mais velho, contando com a que faleceu, né? Que a primeira que nasceu era menina, né? Minha mãe teve uma depressão muito grande, chorou muito, mas o que aconteceu é que nasceu depois veio nascer uma irmã minha, né? Que é a mais velha de todos nós, 1 ano mais velho que eu. Aí depois nasceu eu. E quando eu nasci, a minha mãe estava tendo uma guerra com a minha avó, por parte de pai, entendeu? E isso que eu estou falando para vocês aqui é coisas que eu fui investigar depois, entendeu? Para analisar o porquê que eu adquiri uma doença sem... Por que minha mãe esculhambava tanto eu? Por que minha mãe me odiava tanto desde pequeno? O que aconteceu? Quando eu nasci, a minha avó, que estava em conflito com a minha mãe, a minha avó, ela gostou de mim, achou eu bonito. Aí diz a minha mãe que quando o meu outro irmão nasceu, a minha avó falou, essa mesma minha avó que disse que gostou de mim, falou que o outro meu irmão não era do meu pai, era de um fruto de traição. Aí entrou uma guerra entre elas, que quem pagou o pato foi eu, desde pequeno. É tanto que eu fui criado por essa minha avó, chamada Maria, que já faleceu. Ela está com uns 3 anos que ela faleceu.
E eu quase fui criado pela minha avó, porque a minha mãe, ela me espancava. Minha mãe me chamava de ladrão com 5 anos, já me chamava de ladrão. Pau que nasce torto, morre torto. E quando chegou ali os 12 anos de idade, eu notei que eu era um peixe fora d'água. Minha mãe não gostava de mim, né? Não gosta até hoje, finge que gosta. Eu não vou falar o nome dela, nem não vou comprometer. Gente, eu estou falando isso aqui porque tem muitos casos que a pessoa aparece no CAPS para fazer tratamento, um jovem, uma mulher, ou uma jovem, um menino, uma criança, um adolescente, que eles não têm coragem de falar o que acontece em casa. Eu estou dando minha cara a tapa aqui. Eu sei que eu vou ser criticado por pessoas da minha família, mas eu estou fazendo isso aqui para ajudar você, porque a maioria das pessoas que tem depressão, entendeu? Que piora da depressão, são pessoas que conviveram com conflitos, marido com mulher, mãe com filho, filha. Geralmente, mãe tem mais conflito com o filho do que os próprios pais. Mas tem também os pais que criam conflito com os filhos, entendeu? Narcisista, mãe narcisista. Minha mãe é narcisista. Meu pai não é, mas minha mãe é. Eu tenho várias pessoas na família narcisistas. Eu vim estudar sobre narcisismo há 2 anos, 3 anos. Vocês podem pesquisar o que é narcisista. É quase um demônio. Uma pessoa narcisista é quase um demônio. Então, gente, quando eu tinha 12 anos, já falei para vocês, eu nasci num lar que estava tendo guerra entre a minha mãe e minha avó, por parte de pai. E a minha mãe me odiou, por causa que a minha avó gostou de mim. Me odiou até hoje. Ela tem um resquício ainda, lá no fundo do coração, sabe? Eu venci, eu superei, eu casei. Uma coisa também que eu dou graça muito a meu Deus, é que Deus me deu uma esposa, um anjo. Deus me deu a esposa, Deus me deu um anjo, essa mulher, a minha esposa Elisandra. Um beijo para minha esposa, né? Ela foi um anjo que entrou na minha vida no ano de 2001, nós começamos a namorar, né? Eu ainda frequentava a igreja. E no ano 2002 nós casamos, né? Dia 25 de outubro de 2002 nós casamos. Em 2006 o nosso filho nasceu, nós só temos um filho. Aí depois que eu vim ter família, né, mesmo tomando medicamentos, mas Deus usou também a família, né? Espero que você que não tem esposo ou esposa, você encontre uma pessoa certa, né? Quando você tem um filho ao seu lado, o meu filho me deu muita força para mim não fazer besteira contra mim mesmo, porque pensamentos ruins vieram desde os meus 14 anos, quando eu peguei depressão, para mim dar fim. Mas quando eu tive meu filho em 2006, foi um instrumento de Deus para mim não continuar. Foi um instrumento de Deus, meu filho. O nome dele é Natan. A palavra Natan quer dizer presente de Deus. Tem 19 anos. Ele nasceu dia 9 de setembro de 2006. Então, gente, que Deus prepare algo na vida de vocês que sirva de incentivo para você continuar. Você não deve desistir. Você vale mais vivo do que morto. Veja, quando a gente faz algo contra a nossa vida, nós não vamos para um lugar bom. Aqui, quando a gente tem sede, quantas vezes eu estava pensando em desistir, entendeu? Aí eu estava com sede de noite, de madrugada, eu ia ali no bebedouro e saciava a minha sede. E tem uma passagem na Bíblia que diz que tem um homem lá, o Lázaro rico, que via o Abraão, né, e o Lázaro pobre que foi salvo, pedindo para molhar a ponta do dedo na água para amenizar, porque ele estava no fogo, no tormento. Então não desista não, você vale mais vivo.
Deus vai recuperar a sua vida. Deus vai levantar o que você precisa para você vencer. Não desista, não. Em nome de Jesus, não faça isso. Você jovem, você adolescente, você rapaz, você moço, homem, você mulher, você idoso. Tenha fé em Deus, você vai superar. Então, para continuar aqui, depressão não tem idade, tá, gente? Esse ano, infelizmente, se tirou a vida um garotinho de 11 ou 12 anos, Nova Mamoré, cidade próxima aqui, se jogou no rio. Tudo indica que foi suicídio, até agora ninguém conseguiu provar outra coisa. Ele se jogou, ele teve um desgosto lá com a mãe, parece com a mãe, né, sobre o celular. Tome cuidado também quando você for corrigir seu filho com palavras. Não sejam suas palavras muito pesadas, porque muitas vezes, se a gente souber falar com o nosso filho, muitas vezes serve mais do que uma surra. Um bom conselho serve mais do que uma surra. No final aqui eu vou ler uma passagem bíblica sobre como os pais devem, da Bíblia, tá? Porque esse canal eu chamo Plantão Bíblico. Então, gente, eu vou contar um episódio que aconteceu quando eu tinha 12 anos. Que 12 anos daria 86. Acho que anos 1986. O que aconteceu, gente? Meu pai tinha um ferro velho. Meu pai, ele desmanchava carro. Aqui foi o primeiro ferro velho que ele gostava. Meu pai era conhecido como Joaquim do Ferro Velho. Então meu pai começou a comprar carros velhos e desmanchar, né? E nós começamos os filhos, eu e o meu outro irmão, que é um ano mais novo que eu, o outro era pequeno ainda, né? Nós trabalhávamos desmanchando, desfazendo carro velho. E meu pai comprava gasolina boliviana, que é mais barata do que a brasileira até hoje, para lavar a peça, porque às vezes ele fazia motor, né? Motor de Fusca, aqueles carros, naquele tempo só tinha Fusca, C10, Jeep, Rural, Brasília, entendeu? É uma tal de variante, Belina, Chevy, aqueles Chevy, Corcel 1, Corcel 2, só esses carros antigos, né? Mas era carro bom, alguns deles. Então meu pai, ele comprava galões e galões de gasolina para o uso dele e para lavar peça, né? Aquelas peças ia fazer motor, a gente tinha que lavar aquelas peças para poder montar o motor, né? E nós direto ia lá dentro tirar a gasolina na mangueira para colocar na vasilha, para lavar a peça. E para o meu azar, uma das vezes que eu fui tirar a gasolina, eu coloquei a mangueira, mas a gasolina estava abaixo do que eu imaginei. Aí quando eu fiz assim, ó, que eu puxei, não veio gasolina. Veio aquele cheiro forte que entrou para os meus pulmões. Aí eu senti uma tontura, uma coisa na minha mente, acredite, eu achei que foi bom. Pelo amor de Deus, não vá se meter com isso, porque você que está vendo esse vídeo, não se meta com isso. Em querer ver a experiência que eu tive. Qualquer droga que vocês... Gente, eu nunca experimentei maconha, nem cocaína, nenhuma pedra oxidada, nenhuma droga. A gasolina entrou na minha vida por um acaso, sem eu querer. Então depois eu fui aperfeiçoando aquele método de inalar aquela gasolina, que eu comecei a ficar perito. Até alucinações eu comecei a ter. O diabo começou a aparecer para mim com 12 anos. Eu ficava alucinado naquilo. Aí eu parava e ficava, que nem os noiados falam, alombrado, né? Que é quando fica dopado com aquilo. Eu começava a ver aqueles demônios entrando assim pela brecha da vírgula, igual uma fumaça, né? Ele entrava igual uma nuvem preta assim, aí se materializava assim, na minha frente assim, aquele demônio preto. Várias vezes eu vi isso, toda a vida.
Quantas vezes eu não vi cobras, cobra, ó, dessa largura aqui, ó, cobrando assim. Uma vez eu acabei de cheirar gasolina, tinha uma gabine velha de C10 assim, e eu comecei a ver aquelas cobronas saindo bem no canto da C10 assim, da gabine, e eu peguei uma barra de ferro e comecei a... Isso era só na minha cabeça. Veja como o diabo faz você noiado, você que usa droga, e eu que cheirei gasolina, como o diabo faz a pessoa de idiota. Aí eu tava lá matando cobra que não existia lá, e as pessoas vendo. Aí eu andei levando uma surra, do meu pai, né? E ele fez o certo, era o certo a fazer. Gente, mas eu não, já estava com mais de ano e eu estava viciado naquilo. Por favor, você que está ouvindo isso, já nem imagine você fazer isso, nem imagine, você vai se arrepender. Eu até aconselho você que entrou nessa vida de droga, principalmente jovens, adolescentes, eu sei que é difícil sair, mas saia enquanto é tempo. Eu costumo até a falar que o melhor meio de sair da droga é não entrando nela. Então você, jovem, adolescente, cuidado com as companhias que você anda. Porque a droga, seja lá qual seja, é a maior porta de entrada de depressão. Você já percebeu que o drogado ele não vive sem a droga? É porque quando bate a abstinência, a falta da droga, a depressão bate em cima. Os pensamentos ruins batem em cima. Então, por isso que o CAPS faz tratamento de pessoas que usam droga, né? Como é que ele chama lá? Dependente químico, né? Lá, o CAPS também trata dependente químico. Por causa que a droga, ela abre a porta para depressão. Toda pessoa que usa droga é deprimida. Por isso que ela não para de usar droga. Ela tem que ser liberta da depressão e da droga. Entendeu, gente? Então, voltando, meu pai teve que começar a comprar terra na área rural. Ele começou a comprar terra para me tirar da cidade, para tentar me salvar. Não deu certo. O meu pai levou um monte de homens para trabalhar lá, né? Para derrubar mata. Naquele tempo era só mata lá, 7ª linha do Iata. Era mata de um lado e do outro, da estrada, né? Da 7ª. Aí, eu não estava liberto, com 12 anos ainda. Tinha muito motosserra, tinha uns 3 motosserras lá, uns 4, tudo com gasolina boliviana. Eu continuei. Fiquei morando lá, meu pai achando que eu estava trabalhando, só trabalhando e pescando, quando na verdade eu continuava fazendo escondido, gente. E o pior é que eu ensinei os peão dele tudinho, bem uns 10 ou mais, a inalar gasolina, ficar doido. O que tinha de nego correndo lá nos matos, na roça lá, dizendo que viu policial, viu um macacão, viu não sei o que. É tudo alucinação da gasolina. Era coisa que depois a gente ficava rindo da cara um do outro. Eu não tô falando isso aqui para vocês rirem, não, gente. Isso aqui até me dá até vontade de chorar, porque eu levei pessoas para o mau caminho. Eu, com 12 anos, levei pessoas para o mau caminho e paguei muito caro por isso, porque teve pessoas ali que da gasolina eles pularam para maconha, para outras drogas e morreram viciados, porque a gasolina é mais fácil da pessoa se sair, né? Eu saí assim. Aí quando eu estava quando eu cheguei de mais ou menos meus 14 anos, que é onde eu queria chegar, né? Que é isso que o Anderson Lima, o meu inscrito lá no meu outro canal no YouTube, Neurimar Vídeos, ele perguntou aqui no meu canal. Vocês pode ver aí que tem um comentário dele nesse canal. Ele
que acontece? Com 14 anos, eu acredito que aconteceu, juntou os problemas que eu vinha tendo desde a infância, conflito com a minha mãe me maltratando, conflito, eu sendo maltratado por outras pessoas, por causa que a minha própria mãe e meu pai não me respeitavam, me tratavam mal, aí os meus irmãos faziam a mesma coisa, os meus tios a mesma coisa, e eu era uma criança que cresci sendo assim, maltratada, né? Tipo, quase que violentado fisicamente. E eu fui violentado fisicamente. Porque, com 14 anos, eu teve uma noite que eu estava deitado na cama, na minha rede, e eu senti como se a minha alma estivesse saindo de mim, como se estivesse subindo a minha alma, e eu senti aquela coisa terrível. Eu até levantei, eu tinha medo do meu pai era brabo, eu tinha até medo de falar qualquer coisa para ele, porque meu pai é daqueles, a gente falava qualquer coisa, ele já respondia brabo. Mas eu fiquei tão ruim que eu levantei e fui no quarto dele, falei, pai, eu tinha 14 anos, eu acho, de 13 para 14, eu não estou bem não, pai, eu estou ruim. Aí, não, meu filho, vai dormir. Aí eu fui dormir, mas eu não estava bem mesmo. Nós estávamos a 17 quilômetros daqui de Guajará-Mirim. Ele não fazia a mínima ideia do que estava acontecendo, nem eu. Mas isso ali foi um ataque espiritual que eu sofri. Porque, gente, a depressão, ela tem ela tem três partes: emocional, espiritual e psicológica. Entendeu? Então, tem interferências nessas três áreas. Quando essas três áreas estão atuando, a pessoa fica num estado crítico, deplorável. Em si, se não tiver uma pessoa para cuidar, essa pessoa faz até as necessidades dela na cama, ela não levanta para nada. Então, você que tem um filho, uma filha, uma esposa, um esposo, um idoso na sua família com depressão, peça ajuda, entra no YouTube e veja como lidar com deprimidos, que lá hoje tem, graças a Deus, a tecnologia hoje nos ajuda muito sobre todas as doenças, quase, né? Todas. E também a depressão, a esquizofrenia. Então, se você tem dificuldade de lidar com algum filho, ou esposo, qualquer pessoa da sua família, busque ajuda no Google, no YouTube, né? Informações que tem muitos psicólogos lá e psicólogas lá dando informações, né? Técnicas, né? Clínicas, informações, né? Parecer clínico e parecer técnico, né? Gente, o que eu estou falando aqui é baseado no que eu vivi na minha própria experiência de 37 anos de depressão, 12 anos, 13 anos sem fazer depressão e 23 anos fazendo depressão, ou fazendo tratamento, entendeu? Comecei a fazer o tratamento em 2001 e estou fazendo até hoje, ainda não me livrei da medicação. Eu só vim conseguir realizar meus sonhos, gente, esse negócio de tirar habilitação, casar. Meus irmãos já tinham tirado habilitação, até os mais novos, casado, e eu estava ali com 26, 27 anos, sem habilitação, sem perspectiva de nada. Eu não acreditava em mim, eu não acreditava em nada. Para mim, todo mundo era bom, menos eu. Mas quando eu comecei a fazer o tratamento, foi obra de Deus. Por isso que você deve fazer o tratamento. Tem pessoas que se recusam a fazer o tratamento. Tem outras pessoas que querem fazer, mas a família não quer deixar. Porque, não, o pastor falou que isso é remédio de demônio, de doido. Não faça... Eu vou falar para vocês, o maior inimigo da depressão chama-se ignorância. Não é remédio, não é tratamento, não é nada. O maior inimigo da depressão é a ignorância. É as pessoas não se informar, saber o que é depressão, saber que o deprimido ele precisa de um tratamento, de um acompanhamento,
De preferência, gente, se as pessoas tivessem condições financeiras, um psiquiatra, né? Porque psiquiatra não tem aqui em Guajará-Mirim. Tem o doutor Júlio, que está por enquanto aí, mas ele está se formando ainda, né? Não é assim, ele ainda não é 100% graduado, né? Mas ele vai chegar lá, se Deus quiser. Tem algumas psicólogas, uma ou duas. Então procure o CAPS. Em todo caso, mesmo não tendo um psiquiatra aqui no CAPS, se você não tiver condições de ir em Porto Velho, procure o CAPS, que muitas vezes eles levam a pessoa em Porto Velho e consegue uma consulta pelo governo com um psiquiatra, tá certo? Então, gente, é muito difícil lidar com a depressão, porque eu conheço pessoas que eu quis ajudar e a pessoa não quis, porque alguém falou para ele, que se ele tomasse aqueles remédios, o Bilal dele não ia mais funcionar. E está com uns 20 e poucos anos que esse rapaz já é um homem já mais novo que eu um pouco, uns 10 anos mais novo que eu. Está em casa, ele não sai, ele não arrumou mais mulher, não namorou mais, ele não faz nada, ele só tem uma bicicletariazinha aqui em Guajará-Mirim, que ele faz um servicinho ali, porque antes dele adoecer, ele trabalhava numa oficina especializada aqui em Guajará-Mirim, de bicicleta. Então ele fica fazendo um servicinho ali só para comprar o cigarro dele, que ele fuma que só. E esse problema dele fumar muito está ligado à depressão. Então, se ele tivesse aceitado o tratamento, tinha namorada dele, talvez tinha até esposa, talvez estava com uma bicicletaria maior, né? Mas eu não vou forçar ninguém, gente. Eu não estou aqui também para forçar ninguém, entendeu? Nem a seguir a Deus e nem a fazer tratamento. Eu estou falando para vocês a experiência que eu tive. O que aconteceu comigo depois do meu tratamento. Antes do meu tratamento, foi só tristeza. Foi 13 anos de tristeza, de choro, de angústia, de querer eu dar cabo da minha vida. Sempre. Foi Deus que me não permitiu. Deus sempre usando uma coisa ou outra. Deus me deu um dom de tocar teclado, e eu aprendi sem professor. Eu passei um ano. E aquele teclado me entretendo, quando não era uma coisa, era outra, que Deus usava para minha mente não ficar à deriva, né? Mas muitas vezes vinham os pensamentos, quando eu ficava só, que eu saí da casa do meu pai com 19 anos, muito massacrado, muito pisado, mãe, irmãos, pai, uma tortura. Aí até os 27 anos, eu morei dos meus 19 até meus 27 anos, quando eu casei. Eu morei só, passava fome, porque eles não me davam alimento. Mas eu nunca reguei de Deus, eu nunca desisti de Deus. E hoje estou aqui, tenho minha casa, minha esposa, meu filho, tudo que eu preciso, tudo que eu necessito, Deus tem me dado força. Eu passo luta, mas Deus me dá vitória. Então o que acontece? Com 14 anos, eu senti que saiu aquele negócio, uma coisa, como se a minha alma tivesse saído do meu espírito, dormindo de noite, na rede. No outro dia, eu já não era mais o mesmo Neurimar, lá no sítio. Eu enxergava diferente, o meu pensamento era diferente. Eu quase não falava jamais. Eu me tornei um jovem calado, um adolescente calado, porque eu não sabia o que estava acontecendo comigo, não tinha nada para mim me comparar, para mim saber, que nem hoje. Hoje tem várias pessoas passando por depressão, onde você abre na internet, tem informação sobre depressão, você vai ali, tem um CAPS, tem depressão. Mas no meu tempo, em 88, quando aconteceu isso, o que tinha? Nada. Então, como se diz, os sintomas que apareceram em mim, dessa noite que eu senti que o meu espírito saiu, algo de mim saiu assim,
Como os sintomas que eu comecei a ter eram sintomas de pessoa calada, eu não queria mais, eu não tinha mais força de trabalhar, não tinha mais força de pescar, não tinha mais força de... Aí, daí a pouco, ninguém entendia também o que eu estava passando, já começaram a me esculachar de preguiçoso, de vagabundo. Eu já era esculachado, antes de eu adoecer. E aí, gente, comecei a viver um novo inferno, que eu já vivia um inferno, né, astral. Agora eu comecei a viver um inferno mais pior ainda. Mais perseguição por parte de tios que trabalhava lá com meu pai, tios, mãe. A minha mãe, ela redobrou a perseguição, né, a tortura psicológica. O meu pai era agressivo comigo nas palavras. E eu tentando, comecei a orar a Deus na época, comecei a orar a Deus. Era a única coisa que eu lembrei, que existia um Deus no céu. Eu nunca tinha convivido em igreja nenhuma. Meu pai passou uns tempos indo para a igreja, 10 anos, mas filho de crente, não, filho de peixe é peixinho, mas filho de crente não é crentinho, tá? Fique sabendo disso. Então eu não tinha experiência, mas eu sabia que tinha um Deus, porque falavam, né, tanto de Deus, Deus. Foi daí que eu digo, eu vou ter que começar a falar com esse Deus que eu não conheço, esse Deus que eu não vejo, mas eu acho que é a única pessoa agorinha que vai me ouvir, porque ninguém me ouve. Eu estava estudando, aí eu fiz uma coisa errada lá, eu estava estudando, por enquanto estou falando só do erro dos outros, né? Mas eu falei do erro da gasolina aqui, que eu errei, mas ele foi sem querer. Mas não foi querendo, que nem do Chaves, foi sem querer. Aí eu estudava lá, tinha um colégio lá, animado, só tinha 47 alunos. Eu era o mais, digamos, danado dos alunos, né? Eu era o mais afoito, mais falador, brincalhão. E daí a pouco esse Neurimar que falava, que brincava, já não era o mesmo, né? Mas antes de eu ter esse sintoma, eu lembro que uma irmã minha estava viciada em cigarro, a mais velha, e ela viu de uma colega nossa lá um dinheiro, né? E perguntou de mim se eu tinha coragem de pegar aquele dinheiro. Aí lá vai eu, bobo, né? E peguei o dinheiro da menina, né? Para minha irmã comprar cigarro. Aí eu mesmo saí falando lá depois lá para os alunos. Daí a professora me chamou lá no Bananal, até do meu pai, porque o colégio ficava dentro da terra do meu pai. Aí chamaram lá, bem uns 40 e tantos meninos lá e eu no meio. Aí a professora foi tu, né? Mas foi tu, até que foi eu que eu roubei, foi. Tinha até uma menina lá, bonitinha, lourinha, que eu era afim dela, no meio me olhando lá, né? Aí depois disso eu comecei a ficar doente também, perdi o pique no colégio. A gente brincava de bola, a gente brincava de corrida de bicicleta, a gente pescava, a gente tomava banho, a gente jogava bola aos domingos. Aí aquele Neurimar, que jogava bola, que trabalhava, que ia para a roça, que cultivava, que ajudava a criar porco, que ajudava a cuidar do gado, aquele Neurimar que se juntava com os outros colegas para nós tomar banho, brincar da pira, para pescar junto, aquele Neurimar que brincava no colégio com os outros meninos da bandeirinha de futebol, com o pezão no chão. Esse Neurimar morreu. Nessa noite que eu senti algo sair de mim, no outro dia parecia que eu estava sem alma, eu não tinha mais alma dentro de mim. Daí para frente, eu tive que conviver com uma coisa que eu não sabia o que eu tinha. Mas em 2001, 13 anos depois, mais ou menos, de 88 a 2001, se não me engano, dá 13 anos, teve um deputado
que veio conhecer meu pai, um deputado de Porto Velho. Na época, em 2001, ele era deputado Ramiro Negreiro. O que aconteceu é que esse deputado Ramiro Negreiro, ele tinha 3 parentes aqui em Guajará-Mirim, 2 em Nova Mamoré e 1 em Guajará-Mirim. Na época era 1 em Guajará-Mirim e 2 em Nova Mamoré, mas os de Guajará-Mirim mataram, né? Mas, então, esses parentes do deputado Ramiro Negreiro, que era o Buriti, que sempre saía candidato aqui por Nova Mamoré. Aí tem um outro lá que é mecânico em Nova Mamoré, e tinha um outro aqui que era o Cearazinho do açougue que mataram. Eles falavam pros primos dele, que era esse deputado, e o outro irmão dele, que era um vereador, disse que era um grande homem em Porto Velho, o irmão do deputado Ramiro Negreiro. E esse irmão do deputado Ramiro Negreiro ouvia as histórias do meu pai, que meu pai também é um homem honrado aqui em Guajará-Mirim. Eu não quero tirar o mérito do meu pai, não. Meu pai é um homem honrado, sempre foi um homem trabalhador. Tudo que eu tenho foi ele que me deu. O meu pai é uma pessoa de Deus, uma pessoa que, apesar que algumas vezes ele falhou, né, comigo, mas eu o perdoo porque ele me ajudou muito e me ajuda, né? Então seria muita ingratidão da minha parte eu não fazer isso, né, gente? Então, o meu pai, ele é conhecido também pelas as coisas boas que ele já fez aqui em Guajará-Mirim, Joaquim do Ferro Velho. E também perdoa minha mãe pelas coisas que ela fez comigo, né? E pode até fazer, né? Mas o que aconteceu, aconteceu, entendeu? Mas graças a Deus que Deus me levantou, que eu estou aqui e que Deus me escolheu desde o ventre para ser um instrumento nas mãos dele, para tentar ajudar outras pessoas a não passar o que eu passei, ou ajudar a sair dessa situação que você se encontra e está passando, que você vai passar em nome de Jesus, seja lá ela qual for, ainda que você esteja no fundo do poço, Deus te tira, em nome de Jesus. Então, gente, esse primo do Buriti, dos primos do deputado que morava aqui, o primo deles, que era um vereador de Porto Velho, queria muito conhecer meu pai. Meu pai morava na época, lá para 99 por aí. No ano de 99, esse irmão do deputado Ramiro, que era primo desses outros cearenses que tinha aqui, ele tinha a maior vontade de conhecer meu pai, pelas histórias que ele sabia do meu pai, né? Então o que aconteceu? Ele queria vir aqui, e ele já tinha programado para vir aqui, mas o que aconteceu? Uma tragédia. Ele foi viajar de Porto Velho, se eu não me engano, para Ouro Preto, e infelizmente, eu não sei o nome dele, mas até outdoor tinha em Porto Velho. Uma vez eu fui lá, o Ramiro Negreiro, o deputado, me mostrou o outdoor do meu irmão. O povo gostava muito do meu irmão. Era um homem muito querido, era cearense também, né? Irmão do deputado Ramiro Negreiro, que me ajudou. Então o que aconteceu? Esse irmão dele morreu num acidente, bateu num cavalo ou foi num boi, indo para Ouro Preto, de carro. Se não me engano, morreu 2 pessoas, ele e um que ia com ele, né? Então o deputado Ramiro Negreiro sentiu do coração de cumprir esse desejo do irmão dele que faleceu, né? Que esse irmão dele que faleceu tinha um desejo de conhecer meu pai. O que aconteceu? O Ramiro Negreiro veio no lugar dele, o irmão do falecido veio no lugar do falecido, conhecer meu pai. Aí meu pai conversando, de várias coisas da família, tocou no meu assunto, né? Eu tenho um filho assim, e o Ramiro Negreiro já em Porto Velho já tinha há décadas psiquiatra, né? Capital. Aí o Ramiro Negreiro já viu que era coisa de tratamento de psiquiatra, né? Ele falou, ele falou, papai, mande seu filho, que eu pego ele na rodoviária pode deixar ele comigo. Aí no dia da viagem, eu era tão rejeitado,
desconsiderado, que eu estava ruim no dia da minha viagem para mim passar pelo psiquiatra do Ramiro Negreiro, lá em Porto Velho, da família dele. Eu fui sozinho de Guajará-Mirim até Nova Mamoré. Aí de Nova Mamoré, o primo do deputado foi comigo, o Buriti, porque nenhum parente quis ir comigo, entendeu? Por aí vocês tiram. Assim, não quero condenar, não quero mal de ninguém. Eu estou falando assim, o porquê é que muitas pessoas, muitas vezes, fazem coisas que não devem, porque é que muitas pessoas, em vez de melhorar a depressão, piora, conflitos familiar, transtorno familiar, guerras familiar, perseguição, a pessoa está doente, a família, em vez de ajudar, faz massacrar, pisar. Se não fosse Deus, eu não estava aqui não, gente. Eu garanto para vocês, eu não estava aqui. Então, terminando, eu cheguei em Nova Mamoré, o rapaz estava lá, o Buriti, nós fomos a Porto Velho, fui recebido no outro dia, no mesmo dia que eu cheguei, fui consultado pelo famoso doutor psiquiatra em Porto Velho, Bernardes, doutor Bernardes. Passou a medicação, gente, eu dou graças a Deus, eu ter feito. E ele falou, toma cuidado, ele viu que eu era evangélico na época, né? Ainda pertencia. Hoje eu pertenço a Deus, não pertenço a nenhuma denominação, pertenço a Deus. E ele alertou, cuidado com os pastores, com as pessoas que, para não, você, que eles podem falar para você se desfazer da medicação. Eu falei, não, estou preparado. E eu dou graças a Deus, porque, gente, vocês têm que entender que Deus preparou os médicos também. Com Jesus andava um médico chamado Lucas. O discípulo Lucas era um médico. E não era tudo lá que Jesus curava, não. Muitas coisinhas pequenas, era o Lucas, o discípulo de Jesus, que curava. Inclusive, ele escreveu o livro de Lucas. Então, resumo da ópera. Essa depressão que eu tive, no meu caso, que a depressão ela vem de várias formas, para mim começou com conflitos quando eu ainda era um bebê. Eu já comecei a ser torturado e massacrado quando eu era um bebê. E isso continuou ali quando cheguei na faixa de 7 até os 10, 11 anos. Com 14 anos, aí teve o problema da gasolina, que eu inalei gasolina uns 1 ano e meio, talvez que juntou a opressão que eu sofria, eu era oprimido, e a gasolina, e combinou que eu adquiria depressão. Só que adquiria depressão numa época que ninguém fazia a mínima ideia do que era isso, e por isso eu sofri mais. Mas Deus me deu graça, Deus me deu as vitórias todas que eu precisava. Eu tirei minha habilitação, eu casei, eu tenho meu filho, eu sou feliz. Tive doente 40 dias, desde 15 de outubro até 22 por aí de novembro. Passei momentos difíceis, muito difíceis. Por isso que eu não fiz esse canal aqui. Eu criei ele dia 7 de setembro de 2025, mas só vim fazer vídeo dia 4 de novembro, porque eu estava doente. Mas por que é que eu falo que você pode vencer? Porque Deus é a prova. Eu sou a prova de que Deus existe e Ele pode te curar. Deus me tirou da sepultura várias vezes. E eu estou aqui falando para você, Deus é fiel e Deus é misericordioso. E Deus quer te curar e Deus quer te ressuscitar espiritualmente. Deus quer te levantar e te dar vitória. Todas as vitórias que você precisa. Não precisa você nem falar para Deus. Deus sabe que você precisa. É só você apresentar para Deus. Eu falei, gente, que no final eu ia ler uma passagem bíblica, né, que se encontra aqui no livro de Colossenses, a carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 3, verso 20 e 21, que fala assim: isso é uma recomendação do apóstolo Paulo, como o filho e o pai devem
deve se comportar, né? É um conselho do apóstolo Paulo aos pais e aos filhos, que ele diz assim, ó, Colossenses capítulo 3, versos 20 e 21. Vós, filhos, obedecei a tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor, é agradável a Deus a obediência aos pais, né? Aí o apóstolo Paulo recomenda aos pais aqui: vós, pais, não irritei a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Gente, eu fiquei 10 anos dentro da denominação Assembleia de Deus de Madureira, ouvindo pessoas falar nos dias de culto de jovem essa palavra aqui: vós, pais, não irritei os vossos filhos. Até aí é fácil entender. Filhos, vossos filhos. Agora a segunda parte que ninguém entendia: para que não percam o ânimo. E eu fiquei muitos anos, mas que negócio é esse que Deus quer falar? O apóstolo Paulo quis falar: para que o filho não perca o ânimo, o filho não perca o ânimo. E um dia o Espírito Santo me revelou: os pais não irritar os filhos, para que eles não percam o ânimo. O apóstolo Paulo estava há 2000 anos atrás já dando diagnóstico de depressão. Isso que ele falou aqui é para o pai pegar leve. O pai deve aconselhar o filho, deve devesti-lo, corrigi-lo, mas com coerência, com temperança, com amor, para que você não venha traumatizar o teu filho, para que você não venha fazer com que o teu filho venha a deprimir, ficar revoltado. O apóstolo Paulo não está impedindo a pessoa, o pai, eu faço advertência ao meu filho, e eu sinto, às vezes eu tenho que fazer, dependendo da situação, uma advertência mais assim, forte um pouco, é mais pesado, mas às vezes tem que falar, dói no coração, mas não podemos exagerar, porque nós podemos levar nossos filhos a uma depressão, e principalmente quando a pessoa não para de falar. Eu só falo com meu filho quando é preciso, eu corrigi ele, mas tem pai e mãe que é toda hora, e é pesado aquelas palavras de opressão, que acaba trazendo a depressão para o filho, para a filha. Então, gente, é isso. No outro vídeo que eu falei da minha depressão, tá aí, eu gravei no dia 9 de dezembro de 2025, 4 de novembro de 2025, numa terça, eu falei sobre a minha depressão na adolescência, mas eu senti que eu deveria contar mais coisas que eu não tinha contado no outro vídeo, principalmente para você, Anderson Lima, em Manaus. Espero que esse vídeo vá de encontro os seus anseios, né? O que você desejaria ouvir da minha parte. E você me perguntou se durante todo esse período, principalmente antes do tratamento, se eu pensei, e depois do tratamento também, em tirar a minha vida. Olha, se eu fosse contar, não dá nem para contar. Era um atrás do outro, porque quando a pessoa está sendo atacada pelo mal, pela depressão, os espíritos malignos, eles ficam que nem, assim, que nem uma metralhadora, é um atrás do outro, as mensagens satânicas que a gente não presta, nós somos pior pessoas do mundo. Gente, a depressão não traz nada de bom, mas espero ter ajudado, mas graças a Deus que, sim, eu tentei, já esquecendo, Anderson Lima, você perguntou se eu tentei. Sim, eu tentei em 2012, não vai dar tempo eu contar essa história toda, eu toquei fogo na minha própria casa, e eu queimei o quarto do meu filho, depois eu vou contar essa história, e
por eu ter queimado toda a minha casa e ter queimado o quarto do meu filho, isso foi uma pequena separação que houve entre eu e minha esposa, e eu não estava preparado. Eu surtei e eu fiz a pior besteira da minha vida. Eu nem gosto muito de tocar nesse assunto, mas foi em 2012 e eu tentei, eu digo, não dá mais não, eu não adianta mais não, acabou para mim, acabou para tudo. Meu filho tinha 7 anos na época e foi difícil, mas na época eu tomei na faixa junho de 2012, eu tomei na faixa de 30 comprimidos, todos os comprimidos que tinha à minha disposição, que eu estava morando lá na casa de um irmão meu, que tinha queimado minha casa, e a minha esposa, nesse período, estava em Porto Velho com meu filho, na casa da irmã dela lá. E eu estava na casa do meu irmão, eu tinha acabado de chegar de São Paulo, que o pessoal acharam que se eu desse uma volta em São Paulo, eu fui mais um pastor que tem aqui, chamado Cupertino, a igreja dele é no bairro do Jardim das Esmeraldas, aqui em Guajará-Mirim. E esse pastor Cupertino é baiano, ele tem um monte de família lá, né, parente, e morou muitos anos lá, bem uns 40 anos, o pastor Cupertino. E eu passei uns 15 dias andando lá na capital de São Paulo. Quando eu retornei, eu tentei o suicídio. Mas Deus não permitiu eu morrer, eu apaguei, fui para o hospital, no outro dia eu acordei. Aí foi quando a minha esposa chegou, poucos dias depois, e nós nos juntamos, Deus nos uniu novamente, estamos hoje até aqui, graças a Deus, unidos, e contando vitória. Superamos essa grande prova, essa grande culpa que eu ainda carrego um pouco até hoje, mas Deus me amou mesmo assim e me perdoou. E meu filho está aí, minha esposa, nós estamos de pé, graças a Deus. Então, Anderson Lima, tudo que você imaginar de ruim, eu passei. Tudo. Ainda vou contar para vocês o restante. Quando eu continuar essa história, agora eu vou continuar da casa, tá? Porque eu queimei a minha casa em 2012. Então, não quero terminar com essa imagem, né, de queimar a casa. Quero terminar com essa imagem, de falar para vocês que apesar de todas as lutas, dificuldades, morei quase um ano na casa dos outros. Estou na minha casa é a maior de todos da família, minha casa, tem o meu carro, minha esposa tem uma profissão boa, confeiteira, o meu filho está com saúde, tem 19 anos, e eu estou superando e vencendo a cada dia, graças a Deus, estou aqui com vocês, e eu quero assim pedir que você que está deprimido, busque a Deus, busque atendimento no CAPS aqui em Guajará-Mirim, ou que o seu familiar leve você, se for um jovem ou um adolescente, ou uma jovem ou um adolescente, ou um homem ou um rapaz, ou uma moça ou uma mulher. Busque ajuda do céu, busque ajuda de Deus, não de religião, estou falando de Deus, tá? Da Bíblia, de Deus, e busque ajuda, só não fique parado, tá? Um abraço a todos vocês, e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fique com Deus para vocês.